Olá meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você que está ligado no canal Jesus é Digno, para mais uma mensagem. Antes de começar, só queria te fazer um breve pedido, de por favor aí se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, para ajudar a mensagem chegar a outras pessoas em nome de Jesus. Eu também gostaria de pedir, irmãos, eu também tenho outro canal de pregação, sei que isso é meio chato de ficar falando, mas eu gostaria de convidar os irmãos a conhecerem também, é a palavra de Deus, tem muitas pessoas precisando ouvir, e você, quem sabe, pode ser um meio de estar levando também para outras pessoas. Então o link do canal vai estar na descrição, tá bom? Eu ia pedir pause o vídeo aí, irmão, clica no link, abre numa outra aba, e aí depois volta para cá. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida e para de muitas pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a todos e fiquem com essa mensagem. O texto diz assim: Jesus está falando com o Pai, amém? Ele diz: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Amém? Glória a Deus, obrigado, Jesus, pelas tuas palavras em nosso favor. Você pode agradecer a Deus. Repete assim comigo: obrigado, Jesus, pelas tuas palavras em nosso favor. Amém? Irmãos, eu aceitei a Cristo, entreguei minha vida para Jesus há 17 anos atrás. Não é que eu nunca tivesse tido algum contato com cristãos. De certa forma eu tive. Eu tive uma babá que era batista, e ela orava por mim, ela falava de Jesus para mim. Ela botava a música do Roberto Carlos para a gente ouvir. Era o louvor que eu conhecia. Jesus Cristo, eu estou aqui. Sabe aquela lá? E ela dizia que eu queria morrer para ver Jesus logo, quando eu era bebezinho. Com o passar do tempo, tem uma vez que eu encontrei um crente ou outro por aqui, por acolá, vi às vezes os programas na TV, mas eu não me importava muito com nada disso. Ou seja, se eu não me importo com nada a respeito de Deus, eu não dou o menor valor para o que uma oração é. Mas até que veio o tempo em que Jesus se revelou dentro da minha casa. Alcançou primeiro a Ali, meses depois me alcançou também. E é interessante porque eu vi ela sendo transformada, quando ela decidiu andar com o Senhor, ao ponto dela parecer uma louca para mim. Nós éramos dois loucos, mas você sabe quando um louco começa a ficar certinho, ele parece que ficou mais louco? Aos olhos de um doido, quando um doido vai ficando bom, parece que ele está ficando louco. E eu achava que ela estava ficando louca com esse negócio de crente. A gente dois loucos e eu achando, essa conversa de crente está ficando louca. Até que essa loucura me pegou também. E eu pude perceber que não era uma loucura, era poder puro. Porque arrancou uma enfermidade do meu corpo, me libertou de drogas que eu usava por mais da metade da minha vida. Eu comecei a olhar para ela de forma diferente. Ou seja, eu comecei a dar valor para essas coisas que eu rejeitava a vida inteira.
Eu comecei a simpatizar com a igreja. Eu comecei a querer andar no meio das irmãs, aquelas irmãs que nos evangelizavam. Eu comecei a querer entender a Bíblia. Eu comecei a querer ler a Bíblia. E aí eu comecei a querer orar. Comecei a querer falar com Deus. E as orações no começo, elas são engraçadas. Você lembra das suas primeiras orações? Aquelas que você faz às vezes no desespero. Quando você, tipo assim, você despreza, zomba crente, tira onda, faz piadinha e tudo. Mas aí você está numa roubada danada. Aí você vai de cantinho para ninguém ouvir. Aí você fala, Deus, se tu é Deus. Quantos não fizeram essa oração? Deus, se tu é Deus. Botando Deus à prova, encostando Deus na parede. A gente realmente não sabe falar com Ele direito porque a gente não sabe quem Ele é. Mas alguma coisa em nós testifica de que vale a pena conversar com Ele. Então você vai começando a aprender a respeito do Senhor e vai aprendendo a se relacionar com Ele. E quando você aprende que a oração ela não é simplesmente você falando o tempo inteiro, mas é você muito mais ouvindo da parte dEle do que falando. E depois você começa a perceber que o que você está falando é o que você está ouvindo da parte dEle. Que quando você só está declarando aquilo que Deus está te mostrando nesse lugar. Então você percebe que a oração é poderosa. Sabe, ao longo dessa caminhada, desses 17 anos, por onde a gente tem passado, a gente sempre ouve pessoas que chegam até nós para dizer, cara, você não sabe como eu orei por você. Antigamente, isso não tinha sentido nem valor algum para mim. Hoje, quando eu aprendi o poder da oração, eu agradeço. Porque eu falo, cara, você não sabe o que você fez. Você me apresentou para Deus. Você levava o meu nome na presença dEle. Sabe, de gente que, mesmo sem me conhecer, me amou. Porque você levar alguém na presença daquele que transforma, daquele em quem toda a glória habita nele, você levar alguém nesse lugar, eu acho que é o melhor presente que você pode levar para alguém. Sabe, quando Filipe encontrou Natanael, ele disse, olha, encontramos o Messias. Encontramos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. Ele está dando uma boa notícia, eu sei onde ele está, vão ali comigo. Tipo, e Natanael está tipo, cara, vem alguma coisa boa de Nazaré, tipo, me deixa em paz. Ele, vem ver, tipo, o cara estava chatão. E ele vai lá, e ele vê aquele cara com cara de quem é de Nazaré mesmo. E de repente Jesus fala algumas coisas boas a respeito dele. Esse aí um israelita em quem não adora, ele falou, de onde é que você me conhece? Aí Jesus diz algo que, totalmente fora do comum, diz, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. E naquela hora, uau, Natanael se prostra e diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E nesse lugar, Jesus faz promessas maiores ainda para Natanael, por causa da resposta que ele deu. Ele diz, só porque eu falei da figueira, você já está dizendo tudo isso? Por isso eu te digo que coisas maiores do que essas ainda verás. Vereis os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu creio que quando Filipe chegou com a notícia para Natanael, Natanael falou, cara, me deixa em paz. Mas depois que ele encontrou esse lugar na presença de Deus e as coisas que ele ouviu nesse lugar e como ele foi transformado nesse lugar, ele podia agora agradecer a Filipe. Obrigado, meu irmão, por ter me trazido nesse lugar. Sabe, esse ato, esse evento histórico que realmente aconteceu, fala muito do que acontece quando a gente ora por alguém. A gente levar essa pessoa na presença de Deus. E cara, esse lugar nos transforma de verdade. Então eu começo a dar valor por todas as pessoas que já oraram por mim. Eu começo a dar valor por aquelas histórias que eu ouço, eu lembro de algumas. Um cara às vezes chegou para mim e disse, irmão, eu gostava do teu som pra caramba. E minha mãe odiava quando eu colocava tua música dentro de casa. E aí eu tocava tua música bem alto e minha mãe começava a orar por você, dizendo que você ia se converter e ia ser pastor. E eu ficava rindo da minha mãe, e ela orando, e orando, e orando. Aí até que o dia saiu a notícia que você se converteu. Aí minha mãe ficou, tá vendo, tá vendo? E aí ele ficou bravo, mas depois ele teve um encontro com Cristo também. Enfim, a gente começa a dar valor para essas coisas. Eu estou dando essa breve introdução para você ficar feliz com o fato de que antes de você nascer, Jesus orou por você. Ele te apresentou diante de Deus. Você tem ideia de que o próprio Jesus te mostrou para Deus? Porque nessa oração, mais para o final dela, ele diz, Pai, eu não oro simplesmente por estes, mas por aqueles que ainda hão de crer. Ele orou por mim e por você, cara. Ele profetizou esse dia aqui.
Ele chamou esse dia à existência. Amém? Ele chamou esse dia à existência. E sabe, quando alguém tem um encontro com Cristo, a sua vida é transformada. É impossível você ter um encontro com Cristo e continuar igualzinho. Muitas vezes as pessoas até perguntam para mim: Rodolfo, como é que você fez para mudar tão rápido? Cara, a resposta mais sincera é: eu não fiz nada para mudar tão rápido. Aliás, eu poderia ter mudado mais rápido ainda se eu não ficasse tentando ser igual. Você consegue entender isso? Jesus te alcança e você continua com os mesmos hábitos, continua fumando a mesma maconha, continua cantando a mesma besteira, continua, andando com as mesmas pessoas, indo nos mesmos lugares, até que você se toca: eu já não tenho mais nada a ver com isso. Para que eu estou fumando essa maconha ainda? Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou vindo aqui? Não faz sentido. Até que você comece a tocar: eu sou uma nova criatura e nada disso faz mais sentido. Sabe, a gente é transformado de um jeito que todo mundo começa a achar que a gente ficou doido, porque a gente vai ficando muito diferente. Quantos aqui já sentiram algum nível de transformação em suas vidas, depois que entregaram sua vida para Cristo? Tem medo de levantar esse braço? Não, pronto, é o último culto do dia, você pode levantar o braço, bem tranquilo. Prometo que eu não vou pedir mais 50 vezes para você fazer isso hoje, não. Sim, a palavra dele nos transforma. Cada coisa que você ouve da boca de Deus nos transforma. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, alguma coisa acontece. Ele não simplesmente te informa. Perceba que todas as coisas foram criadas pela sua palavra. Ou seja, quando Deus fala, Ele não está só te informando algo, Ele está criando algo dentro de você. Ele está colocando vida dentro de você. As palavras dele são criativas. Amém? Elas entram dentro de você e criam algo novo dentro de você. Quando você recebe a palavra do Senhor, cara, você ficou diferente, porque agora em você tem uma coisa que antes não tinha. É como se naquele jardim Ele estivesse plantando algo novo. Amém? É como se Ele estivesse preparando a terra. Ele te prepara a terra numa atmosfera de amor e de bondade, onde você se sente confiante e você começa a se entregar. E quando você começa a se entregar, significa que esse barro que você começa a amolecer um pouquinho mais, e você se permite receber uma nova forma das mãos do próprio oleiro. Então Ele te transforma um pouco e você, uau, foi muito bom, mas de repente você percebe: cara, eu estou diferente, alguma coisa aconteceu. Não se trata simplesmente de intelecto, se trata de espírito. Deus está trabalhando dentro de você, e Ele diz que essa obra que começa boa vai ser aperfeiçoada até o dia dele. Ou seja, procure mais ouvir as palavras do Senhor, porque Ele tem muito para transformar ainda. Amém? Ele é o perfeito, e só o perfeito pode aperfeiçoar imperfeitos. Ou seja, Ele não tem problema com a tua imperfeição. Fique tranquilo quanto a isso. Ele não tem problema com a tua imperfeição. Aliás, Ele sabe muito bem quem você é. Ele sabe quão imperfeitos nós somos. E ainda assim, Ele nos confia a sua obra. Eu acho que Ele se garante. Amém? Eu acho que Ele se garante. Cara, Ele sabe que eu sou imperfeito, Ele sabe que eu erro, Ele sabe que eu vou errar, e ainda assim Ele fala: vai, filho, faz a minha obra. Mas Senhor, e se eu queimar o teu filme? Eu me garanto, eu te transformo. Eu ainda uso essa situação para transformar em glória para mim. Isso é fantástico a respeito dele, não? Irmãos, assim, quando Deus entra na vida de alguém, não se trata simplesmente dele te transformar num bom cidadão. Você era um bebo, agora você não é mais. Você era um doido, agora você não é mais. Você era um drogado, agora você não é mais. Você era um pervertido, agora você não é mais. Poxa, isso é muito pouco para dizer tudo que Ele é. Sabe por quê? Porque Ele morreu e ressuscitou. Eu quero te falar do poder da ressurreição. Cristo veio até nós, não numa forma gloriosa, não numa forma inacessível, não uma forma cheia de pompa. Se você conhece as Escrituras, quando Jesus estava para nascer, alguns magos do Oriente, que eram conhecedores das profecias e observando os sinais, começaram a seguir uma estrela que dizia que o Rei dos Reis ia nascer na terra de Israel, lá em Jerusalém. Sabe onde é que eles vão parar? Eles vão direto no palácio de Herodes. Porque se o Rei dos Reis vai nascer, ele deve estar no palácio. Eles chegam no palácio, não tem nenhum menino nascendo lá. Então Herodes até fala: olha, se vocês acharem um menino, me chamem também, para que eu possa
ir adorá-lo. E eles continuam seguindo a estrela, até que a estrela não para em nenhum hotel 5 estrelas, a estrela não vai parar num resort, a estrela não vai parar numa mansão muito legal, a estrela vai parar numa casinha bem simples, que já era bem melhor do que o lugar onde ele tinha nascido, porque ele nasceu na manjedoura. Eles encontram o menino nos braços da sua mãe, envolto em panos, e aquela menina, uma adolescente, Maria, desposada com um carpinteiro, uma família simples. Esse é o Rei dos Reis. Sabe, a simplicidade dele não ofuscou a sua glória. Os magos do Oriente se alegraram porque encontraram o Rei dos Reis. E o Rei dos Reis estava diante deles, não interessa a forma que ele está. Eles se prostraram, adoraram, ofereceram incenso, ouro e mirra e saíram felizes da vida porque tinham visto com seus próprios olhos o Rei dos Reis. Ele veio como um de nós, irmãos, experimentado em trabalhos, amém? Submisso aos seus pais em todas as coisas, como um de nós, igualzinho, tipo, ele devia usar o cabelo da moda, ele devia usar a roupa que o pessoal usava, ele devia andar na rua que o pessoal anda, conversar com as pessoas na rua, como uma pessoa comum, até que ele foi ativado no tempo do seu ministério. Então aquele homem que era completamente comum no meio de muitos, sem parecer nem formosura para que o desejássemos, como a Bíblia diz. De repente ele é batizado por João Batista, no seu batismo o céu se abre e o Pai declara quem ele é. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E o Espírito Santo desce sobre ele e permanece. Agora esse homem comum já não tem mais nada de comum. Ele é homem, mas ele não é mais comum. Ele é único. Ele faz coisas que ninguém faz. Ele diz coisas que ninguém diz. Quando Nicodemos vem ter com ele de noite, Nicodemos era um fariseu, era um mestre da lei, era alguém experimentado, e os fariseus se opunham muito àquele negócio de Jesus, eles não entendiam tudo aquilo. Jesus era muito simples para a cabeça deles. Nicodemos vem até Jesus de madrugada, vem de cantinho. E ele fala: mestre, nós sabemos que tu és enviado da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se não vier da parte de Deus. Tem gente reconhecendo quem ele é, amém? Até no meio dos opositores tem gente reconhecendo que ele é. Muitos discípulos que seguiam João Batista passaram a seguir Jesus, porque João Batista carregava uma unção poderosa. O próprio João Batista já era uma boa notícia. Ele era filho de uma mãe estéril, de um casal avançado em dias, que nasceu numa circunstância interessante, porque um anjo aparece para o seu pai e diz que ele vai ter um filho, e o pai fica mudo até o dia do seu nascimento, e o menino cresce no meio dos desertos, comendo gafanhoto, vestindo pelo de camelo, cinto de couro, e ele carrega uma mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele começa a batizar as pessoas, e às vezes as pessoas vêm confessando os seus pecados, alguma coisa já está acontecendo, mas João Batista não chama glória para si, ele diz: eu batizo vocês com água, mas vem um depois de mim que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ou seja, a minha missão é que quando ele for batizado, o Espírito Santo vai descer, então eu vou revelar ele para toda Israel. Então no dia do batismo de Jesus, tudo aquilo acontece, e agora a mensagem de João Batista mudou. Porque agora João Batista não está falando que vem um depois de mim, ele está falando: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só que ele está apontando para um homem comum como eu e você. Ele viu o Espírito Santo descer sobre ele e permanecer. Mas a sua forma não mudou, seu cabelo não brilhava, sua roupa não tinha raio laser saindo dele. Não, ele continuava como eu e você, sentando na mesa junto com a gente, andando junto com a gente. A primeira coisa que os discípulos de João Batista perguntam para Jesus é: onde é que você mora? Meu irmão, que pergunta doida para fazer para Jesus, né? Onde é que você mora? Jesus fala: vem ver, passa um tempo aqui comigo. De boa, você consegue perceber alguém que veio como nós? O Filho de Deus veio como um de nós. Ele se conecta completamente com a humanidade. Tudo que você passa na sua vida, ele já passou. Tudo que você sofre de tentação, ele já sofreu. E ele venceu todas essas coisas para que nós sejamos mais do que vencedores. Amém? Ele é o nosso campeão. Amém? Ele é o nosso campeão. Sabe, nós somos o país do futebol, por exemplo. País do futebol. Nosso futebol já nem é mais essa coisa toda assim que fala, mas tudo bem, a gente é o país do futebol. A gente se orgulha de ser, quantas vezes campeão do mundo? 5, né? 7? 5, é penta. Beleza, penta campeões do mundo. Somos os únicos pentas campeões do mundo, amém? Nós somos brasileiros, mano. Penta campeões do mundo. Quantas vezes você jogou uma Copa do Mundo?
Nenhuma. Mas alguém jogou por você, vestindo a camisa da tua pátria. Então era você que estava em campo. Você percebe quando o nosso campeão venceu a nossa batalha e a gente comemora como se fosse nosso? A gente grita gol mais alto que eles que estão jogando dentro do campo, porque a gente tem plenos pulmões só para comemorar. Nós somos mais do que vencedores, porque o nosso campeão venceu. Amém? Quando Davi venceu Golias, foi um homem derrotando o outro, mas foi o povo de Israel derrotando os filisteus. Ele é o nosso campeão, amém? Ele é o nosso vencedor, ele veio como um de nós, se conectou completamente com tudo que eu sou, com tudo que eu sinto. Ele carregou a humanidade dentro de si para levar a humanidade para onde ele está. Amém? Nessa hora, Jesus ora por cada um de nós. Ele diz: Pai, eu concluí a obra que o Senhor me deu. Eu revelei a eles o teu nome e eles reconheceram e receberam as tuas palavras. Ou seja, o que eu recebi de ti, eu passei para eles. E sabe o que? Eles receberam o que eu recebi. Ele está dizendo, eles eram teus e o Senhor me deu eles. Então agora eu estou apresentando eles diante de ti. Jesus está dizendo, isso vai ficar melhor. Amém? Ele está dizendo, isso vai ficar melhor, sabe por quê? Porque eu vou para o Pai. Aí você pensa, mas você vai nos deixar? Vai ficar melhor porque eu vou para o Pai. Jesus é o Filho de Deus que veio como homem. Ele está agora no meio de homens, transformando a vida desses homens e preparando esses homens para serem, sabe o quê? A representação dele. Não simplesmente representantes legais, no sentido de maneiro, para ser exatamente como ele é, se movendo na terra como ele se moveu. E ele está prestes a ir para o Pai e deixar esses caras com a missão que era dele. Ele disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Sabe, o porquê eu vou para o Pai significa que Ele veio, fez na sua frente, te mostrou que isso é possível, liberou do seu Espírito e agora você que não é Deus, está fazendo obras como as de Deus? Essa obra ficou maior, sim ou não? Deus fazer a obra dele, ok. Você que não é Deus, fazer a obra dele é muito maior. O Neymar fazer um golaço na Copa do Mundo? Legal, a gente espera isso. Agora, se eu entrar em campo e fizer um golaço também, essa obra não é maior? Sou um perna de pau danado? Você está percebendo que Ele nos capacitou para fazer o que Ele faz, para ter o acesso que Ele tem, para receber do Espírito que Ele tinha, que Ele carregou em si. Ele liberou do que era dele sobre nós. Ele nos apresentou diante de Deus dizendo, Pai, eis aqui aqueles que o Senhor me deu e eu preparei eles. E agora eu estou indo para ti. Ele disse essas coisas e para aqueles discípulos não faz muito sentido. Tudo bem, vou para o Pai, legal. Ele disse algumas coisas nessa oração, leia ela completamente, do começo ao fim, 17 inteiro. É bem interessante porque ele diz algumas coisas. Eu oro para que eles estejam aonde eu estou, mas ele está dizendo que vai para o Pai? Só que os discípulos viram ele morrer. Então Jesus está orando para você estar morto? Na cabeça daqueles caras não fazia muito sentido, porque eles não sabiam o que ia acontecer ainda. Era grande demais. Ele está dizendo, eu digo isso no mundo para que a minha alegria nele seja completa. Algumas coisas que não fazem muito sentido, até que ele morreu diante dos olhos deles. E sabe quando ele morreu? Saiu sangue de verdade de dentro daquele homem. Ele sofreu de verdade, ele teve sede de verdade. Como um homem, ele morreu no nosso lugar, como um de nós. A humanidade, o castigo do pecado que nos traz a paz caiu todinho sobre ele. E ele levou esse castigo em si. E ele morreu e foi castigado e moído pelas nossas transgressões. E ele morreu de verdade. Como uma semente, ele foi para as profundezas da terra. E se uma semente não morrer, ela não pode dar fruto. Sabe o que? Em 3 dias essa semente germinou. Amém? Então ele aparece para uma mulher no jardim. Ela vai até o jardim, encontra o túmulo aberto. E não tem corpo lá dentro. E os anjos perguntam para ela, por que você procura aquele que vive no meio dos mortos? Meu Deus do céu, imagina. Os anjos devem ter um senso de humor violento, né? Por que você procura aquele que vive no meio dos mortos? Aí ela vê um jardineiro e fala, onde é que o senhor colocou o meu senhor? E aí o jardineiro chama ela, Maria.
Tipo, ele deve ter usado o tom de voz que ele usava sempre com ela, e agora, pelo tom de voz, ele sabe. É ele. Ela fala, avisa para os outros que eu estou vivo. Que vão para Galiléia e lá eles me verão. Ela avisa para os caras vêm correndo, enquanto o túmulo vazio, eles voltam. Daqui a pouco Jesus aparece no meio deles. Paz esteja convosco. Vocês têm alguma coisa de comer? Tipo assim, meu Deus, que conversa é essa? Tem 2 caras indo embora para Emaús, Jesus aparece no meio deles. Me fala aí, esse negócio que vocês estão conversando. Ah, o senhor não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Não, conta aí. Jesus deixa os caras pregar. Os caras pregam tudo errado. Aí Jesus explica pelas Escrituras, fica com eles, parte o pão, quando parte o pão eles veem, é o Senhor. Quando eles veem, o Senhor desaparece. Eles falam, teu coração não ardia quando ele falava, ardia, volta para Jerusalém. Sabe o que ele está fazendo? Ele está juntando todo mundo de novo. Porque a oração dele é essa, que eles sejam um, como nós somos um, Pai. Quando eu estava com eles, eu os protegi no seu nome. Agora eu te peço, proteja o Senhor no seu nome. Sabe por quê? Porque ele está indo para o Pai. E agora nós somos a representação de Jesus aqui na terra. O Filho de Deus veio, morreu, ressuscitou, mas ele deixou inúmeros como ele espalhados pela terra. Tem um filme que chama Ressurreição. Quantos viram esse filme? Tem um soldado romano que fica... uma viagem maneira. Você para ver um filme de viagem, aquele filme é a viagem mais legal que eu já vi. Eu acho massa que tem uma hora que ele está interrogando o tal do Bartolomeu. E Bartolomeu parece um surfista australiano. Bartolomeu é felizão. Aquele filme marcou a minha vida. Assista depois. Contém spoiler que eu vou falar aqui, mas é legal porque a alegria daqueles caras pela ressurreição é contagiante. Aí tem uma hora que o soldado pergunta para ele, me fala onde ele está agora. Aí Bartolomeu chega no ouvido do soldado e fala, ele está em todo canto. Ele se espalhou no meio de nós, por dentro de nós. Agora, cada um dos que crê, cada um dos que receberam do seu nome, cada um dos que receberam da sua palavra, foram apresentados diante de Deus. E Jesus está dizendo que eles estejam aonde eu estou, com a glória. Pai, glorifica o teu filho, eles me glorificam, eu te glorifiquei. É como se Jesus tivesse feito algo nesses caras, ele está voltando para o Pai, agora esses caras vão ser essa representação. Irmãos, tem algo muito poderoso que a gente precisa aprender a respeito do que significa em nome de Jesus. Não é simplesmente você usar o nome dele no final de uma oração. Não é só isso. É você entender que ele te deu uma procuração para usar em nome dele. Quem já fez alguma procuração na vida aqui? Amém? Eu falei que era só mais 50 vezes, você ia levantar a mão. 47 com essa. Quem já fez uma procuração? Vai ter uma audiência numa cidade distante. Eu não posso estar lá, mas eu posso enviar uma procuração para alguém que pode estar no meu lugar. E ela chega lá me representando legalmente, fala em nome do Rodolfo, eu estou aqui para representá-lo. Jesus nos deu do nome dele. Não simplesmente para a gente usar o nome, mas para a gente saber que essa é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. E assim como ele se apresentava diante do Pai como filho, assim nós nos apresentamos em nome de Jesus. Nós chegamos na presença de Deus em nome de Jesus. Por causa da ressurreição, meu irmão, criou-se um acesso gigantesco agora. Nós somos filhos de Deus e temos acesso legal à sala do trono. Irmãos, esse lugar nos transforma. Só de você entrar nesse lugar de oração, você já está transformado. Um pastor amigo meu postou hoje algo que eu achei muito legal. Ele falou, eu não oro para mudar a vontade de Deus, eu oro para discernir a vontade dele. Então quando você entra nesse lugar, você até pode ser levado até ali pelas suas necessidades. Cara, eu preciso orar por isso. Aí você entra com aquela necessidade de oração, mas se você realmente toma consciência do lugar que você entrou e na presença de quem você está, em nome de quem você está lá, você percebe que esse ambiente te envolve. E agora outras necessidades começam a aparecer, e são necessidades do coração dele, não mais do seu. Sim, ele sabe tudo a teu respeito. É lindo, porque quando nós, os que cremos, os que recebemos a sua palavra, os que recebemos o seu nome, temos a consciência de que nós somos transformados nessa nova criatura. Já não tem mais nada comum em mim e em você. Ele morreu e ele ressuscitou. E ele disse, Pai, que eles estejam aonde eu estou. Está escrito que nós já estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Sabe o que isso significa? A partir do dia que eu criei, eu me conectei completamente com tudo que ele é.
para ser transformado à imagem de quem Ele é. E dia após dia Ele vai me transformando, é por isso que essa transformação é tão gostosa. Sabe por que a gente vai largando as coisas que não prestam quando a gente conhece Jesus? Porque Ele não carrega nada disso nele. Então você vai sendo transformado em alguém mais parecido com Ele. E quanto mais você o adora, mais você se sente à vontade nesse lugar. Sabe por quê? Porque a transformação dele não é que corta o teu barato. Não, te mostra que existe um barato muito melhor do que o seu. Há um prazer muito maior na presença dele do que qualquer coisa que o mundo possa te oferecer. Jesus disse, Pai, eles estão no mundo, mas eles já não são mais do mundo. Sabe por quê? Porque eu já estou indo para junto de ti. Eu não sou do mundo, então eles também não são, mas eles ainda estão. Já não são porque eu já não estou, mas ainda estão. Então eu te peço, proteja-os do maligno, que eles possam fluir como quem vive com um pé no céu e outro na terra. Que eles possam viver nessa dimensão espiritual, aonde eles estiverem, carregar o céu na terra. E não é assim que Ele nos ensinou a orar? Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Nós somos a Sua igreja, nós somos o Seu corpo, nós somos a representação legal de Jesus na face da terra. Sim, Ele começou algo que não terminou na Sua morte, começou a partir da Sua ressurreição. Porque agora o Seu corpo está ativado e se multiplica, cara. É como uma semente que ele plantou num campo que o Pai deu para ele, preparou uma terra boa e lançou a semente. Essa terra somos nós, é o nosso coração, e ele lançou as palavras do Pai. Essa terra que foi trabalhada por ele, recebeu uma boa semente, vai dar muito fruto. Gênesis 2 fala da criação e diz que essa foi a gênesis dos céus e da terra. Ainda não havia planta alguma sobre a face da terra, ainda não tinha brotado nenhuma erva, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e ainda não havia homem para lavrar a terra. Ou seja, Jesus veio e lavrou a terra e jogou a semente, que é a palavra do Pai. Essa boa terra recebeu a semente e ele se deu como uma semente, ele morreu, foi para dentro da terra, então como foi subindo como um renovo. E essa ressurreição trouxe vida a cada um de nós. Agora nós somos aquela plantação do Senhor que está escrito no Salmo 1. Os carvalhos de justiça que estão escritos no livro de Isaías. Amém? Nós somos essa plantação do Senhor. É uma semente que deu origem a uma árvore. E essa árvore deu muitos frutos. E esses frutos tinham várias sementes. E essas sementes deram origem a outras árvores. E agora nós somos uma grande floresta que vai se alastrando sobre a face da terra. Ele nos conectou de volta ao Pai, pelo poder da sua ressurreição. Eu quero que a gente entenda, é fundamento da vida com Cristo, de que Ele nos deu acesso à sala do trono. Ele está lá, sentado à direita do Pai. O lindo é isso, cara, porque Ele ressuscitou em carne. Ele não era um ser extraterrestre quando ele ressuscitou. Tanto que ele pergunta se os caras não têm alguma coisa de comer. E quando ele encontra os caras no caminho de Emaús, ele come com eles. E quando ele encontra os discípulos na Galileia, ele tem peixe numa brasa. Ele está sempre ali, o corpo dele é em carne mesmo. Ele está falando da comunhão, ele está falando da gente sentar na mesa, ele está falando da gente continuar sendo como um só, porque a mesa faz com que todos sejam um só. Ele está nos juntando para ele derramar do seu Espírito sobre um corpo, a sua igreja. Se o Espírito veio sobre ele quando ele foi batizado, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja quando ela estava toda junta, num só lugar, perseverando em oração. Então, um corpo recebeu de novo o Espírito Santo do Senhor, ele começa a se espalhar e a comunhão não termina. Nós temos acesso a esse lugar, irmãos. Esse lugar nos transforma só por a gente chegar lá. Eu te convido a passar mais tempo por ali, entendendo que agora o Senhor ativou no seu corpo uma cultura de orações respondidas. De você saber que quando você entra nesse lugar, deixa o Espírito Santo colocar a vontade de Deus dentro de você. Você vai ficar assustado com as orações que você vai fazer a partir da vontade dEle. E aí sim, você vai ver as coisas acontecendo ao seu redor. É fantástico quando isso acontece. Eu oro para que aconteça na tua vida. Amém? Você não foi chamado simplesmente para sentar no banco de uma igreja. Você foi chamado para ser um representante de Jesus na face da terra e perambular nas regiões celestiais, onde você já está e precisa saber que você tem acesso. Por favor, fica de pé, a gente vai orar. Nessa oração, Jesus falou inúmeras vezes a respeito do seu nome e da sua palavra. O nome e a palavra, o nome e a palavra. É lindo isso.
Quando um pai adota uma criança, não interessa qual era o nome daquela criança, a partir da adoção vai carregar o nome do pai. Quando o homem casa com uma mulher, agora aquela mulher vai carregar o nome do seu marido. Essa adoção, esse casamento, isso que nos faz um, é o que Jesus fez com nós. Ele nos deu do seu nome. Nós somos família de Deus, nós somos os filhos dele. Amém? Nós somos os filhos dele. No passado, eu gostava muito do Bob Marley. Só que eu conheci Bob Marley depois que ele morreu. Eu não tive como ver um show do Bob Marley. Mas um dia veio um filho dele tocar no Brasil chamado Ziggy Marley. E só por causa daquele Marley eu fui no show. Você está entendendo o que eu quero dizer? Cara, se você vê o filho e vê os traços do pai nele, uau, é como se fosse a mesma experiência. Ele nos deu do seu nome. E Ele está nos transformando em cada dia em filhos mais parecidos com o Pai. É necessário que a gente persevere e cresça e amadureça e seja cada dia mais transformado. E sabe o quê? Crescendo em maturidade, a gente vai aprender cada vez a operar mais eficazmente nesses lugares celestiais e a trazer o céu na terra. E esse é o desejo do Pai, porque é assim que Ele vê do céu. A gente pode olhar para cá e ver tudo bagunçado. Deus olha e diz, toda a terra está cheia da glória.